essa questão da crítica. Mas quando eu comecei a namorar o Belo, eu acho que eu não tive muita noção. Eu fui muito massacrada. Sim. Eu fui num DVD com ele, acho que a gente namorava há 1 ano, a gente já tava noivo. E eu não me lembro onde foi, né? Numa casa de espetáculo, lotada, assim. Eu tava com a minha mãe, com a minha sogra. Acho que as filhas dele estavam, eram menores, a minha irmã talvez, a família. Uhum. E todas as pessoas, sei lá, tinha umas 20 mil pessoas, começaram a gritar Viviane Araújo. Eu lembro disso. Isso saiu em alguns lugares. Eu não sabia o que fazer, imagina, todo mundo ali. E aí foram situações, só que assim, eu fui lidando como eu realmente sou. Eu tenho 1000 defeitos, assim, eu tenho 1000 defeitos. Mas, de verdade, eu sou muito grata pela vida que eu tenho. Então, Sim. eu só consigo retribuir as pessoas com o amor que eu tenho e as coisas boas que aconteceram pra mim. Então, por mais que a pessoa me ataque, eu sempre vou retribuir com amor. Porque eu sei que aquela pessoa que tá me ferindo, ela tá mais ferida do que eu. É sobre a outra pessoa e não sobre você. É sobre a outra pessoa. Só que, assim, hoje em dia, eu me arrependo de ter ficado calada. Eu acho que Porque eu apanhei durante muito tempo e ainda hoje eu sou julgada por uma coisa que eu não fiz, que não era eu. Há pouco tempo, eu quis falar sobre esse assunto, porque a história do Belo com a Viviane é do deles. Belo e da Viviane. Exatamente. Eu não tinha nada a ver com isso. Só que eu achava que ia passar, eu achava que as coisas iam se esclarecer, então eu me mantive calada. Hoje eu não faria isso. Tanto que eu falei no documentário dele há pouco tempo, porque eu falei, cara, chega. Eles me botaram numa história, e aí eu acho que os dois, tanto o Belo quanto a Viviane, porque foi conveniente pros dois. Porque quando eles separaram, e quando eu comecei a namorar o Belo tinha uma outra pessoa. Sim. E a Viviane sabe, o Belo sabe, e nenhum dos dois nunca expôs isso. Sim. E eu fiquei quieta, porque eu não queria me meter num relacionamento que não era meu. Que na minha cabeça esse é o certo. Né? Eu não tinha nada a ver com isso, mas eu achava que com o tempo isso ia ser esclarecido, ou que as pessoas esqueceriam. Então eu falei, cara, chega, eu não vou ficar apanhando a vida inteira, e até hoje eu apanho por uma coisa que não era. E eu soube que ele estava com outra pessoa, porque quando eu comecei a namorar com ele ainda estava com essa menina. Entendi. E ela foi na minha casa falar, não, eu tô com ele tava aqui. Ou seja, ele tava com a Viviane, ele tava com essa menina, e depois, quando ele estava comigo, ele estava com essa mesma menina. E sobrou pra você no final. Pois é, e nenhum dos dois falou, e me jogaram pra isso, porque eu era conhecida, era mais fácil, o Belo tá comigo, isso ia dar engajamento. Eu não sei o que se passou na cabeça deles, mas eu me arrependo muito de ter deixado isso acontecer. Porque você carregou sozinha. Porque por mais que eu sou forte, tudo mais, eu vou devolver amor, eu perdi trabalho por conta disso. Então chegou a te prejudicar nesse ponto. Eu passei por também. situações como nesse DVD, ou no carnaval também, eu já cheguei no ensaio técnico da arquibancada, a começar a me xingar. Então são coisas que eu acho que eu não precisaria ter passado. Sim. Então eu falei, até conversei isso com o Belo, eu falei, olha, hoje em dia, eu não vou guardar mais nada, assim, o que me perguntarem, eu vou falar. Mas ele nunca se pronunciou, mesmo depois de... O Belo não se pronuncia em relação a nada, assim, ele é dele. Até outras coisas que ele já apanhou, o caso do Denilson. Mas na época você não chegava nele e falava, me ajuda aí. Ele falava assim pra mim, não, isso vai passar. Deixa pra lá. Eu não quero, porque vai dar mais motivo pra falar, E talvez desse mais motivo, né? Ele eu ia acho saber que quem era outra menina aí, bicho. Ia ser complicado, enfim. Mas hoje eu me arrependo bastante. Eu acho que eu não precisava, sabe, passar por essas coisas. Só que você lidou com isso. Eu acompanhei, assim. Mas graças a Deus bem. mudou, assim, as pessoas. Acho que quando você devolve amor, chega um momento que não tem mais como te xingar. Sim. Não tô conseguindo atingir da maneira como eu gostaria. Sim, e aí você reverteu muito isso, Gra, o que eu acho muito legal, porque você é conhecida, claro, pelo seu corpo, tudo. Só que você também passou a ser conhecida pela sua simpatia, por você ser super educada com as pessoas. E então isso acabou sendo muito favorável para você, né? Então hoje você consegue... hoje diminuiu muito, né? Muito. Eu acho que ainda acontece, não sei se você passa por isso, das pessoas falarem do corpo. Sim. Se chegando perto do carnaval, tá tudo parecendo homem, né? Parece homem. Parece homem. Mas eu sou exatamente igual a você em relação a isso. Falar do meu corpo não te atinge em nada. Porque eu quero olhar pra mim no espelho. Tá ótimo, tô feliz assim. Acho que é isso, né? Então, isso é uma coisa que não me incomoda mesmo, de jeito nenhum. E aí, entrando nesse assunto que você comentou, né, sobre o Belo. Eu percebi que depois que aconteceu a separação e tal, eu vi que você mudou muito em relação a
a isso que você estava falando agora. De abrir mais coisas que eu acho que você guardou por muito tempo, né? Você passou a mostrar mais você, assim, né? Então, aí quando aconteceu toda essa história que colocaram pra você como, a Graciane traiu, a Graciane não sei o quê. Então, você, de novo, você acabou entrando numa coisa meio a culpada de novo, né? Sim. Continuo sendo, né, a culpada. E, de fato, quando foi o Léo que me ligou, ele falou, você traiu o Belo? Eu falei, traí. E aí eu expliquei pra ele que nós estávamos separados, porém casados no papel e ainda morando juntos. Mas a gente estava passando por um período que foi de 8 meses, assim, que a gente estava querendo se separar. A gente já não... Embora a gente fosse muito amigo e existisse amor e tudo mais, a gente não conseguia se entender. E aí, quando eu falei do apartamento, que a gente era obrigado a conviver e conversar, o que nos afastou foi isso. Muito trabalho. Cada um para um lado, né? Cada um para um lado. E o lance da grana, cada um fazendo dinheiro para lá e para cá. E eu acho que meio que isso cega um pouco. Conquistando muitas coisas e querendo mesmo. A nossa vida, e eu sei que a sua, porque eu te acompanho há muito tempo, também foi muito pautada em só trabalhar. Sim. E não viver. Só trabalhar e conquistar as coisas. Não tem vida social. Você não tem vida nenhuma. E a gente, no relacionamento, acabou não tendo vida social e acabamos nos esquecendo. E nunca foi falta de amor. Foi a falta de comunicação e tempo, da gente não se encontrar mais. E isso também reverbera para nossos familiares. A minha mãe até me mandou uma mensagem ontem, que quando eu li eu fiquei chateada, mas depois que passa aquele impacto de você ler crítica sobre você, eu entendi que é isso. É o tempo, porque eu acho que o que a gente tem de mais valioso é o tempo que você disponibiliza para o outro. Não é só o amor, eu te amo, mas e o tempo que você tem para demonstrar esse amor? Exato. Então a gente tempo de qualidade de estar ali, né? A gente passou por esse processo e se afastou muito, só que nenhum dos dois tinha coragem de eu vou sair de casa. Acabou. Quanto tempo foi o relacionamento inteiro? 16 anos. Tá. E a gente ficou protelando, mas dentro de casa a gente também não conversava, então estávamos separados. Eu fiquei com uma outra pessoa e ele ficou com uma outra pessoa e ambos sabiam. Mas como que era isso, Gra? Vocês concordaram em que Não, vocês poderiam ter Não, a gente vida? não concordou. A gente conversou sobre separar, estávamos separados. Porém, nenhum dos dois teve coragem nem de assinar o divórcio e nem de sair de casa. Até porque a logística da nossa casa é muito difícil, assim. Tem uma vida estruturada. São muitas pessoas. Envolve Então, eu coisa. tinha comprado uma casa para minha mãe que não estava pronta. Eu tava... Como é que eu vou sair de lá e vou deixar minha mãe morando com Belos? Sabe?